Bom, vamos então iniciar este webinar. Não queria deixar de vos dar as boas tardes aos organizadores, aos palestrantes, àqueles que vão também dar a sua contribuição com informação da vida e daquilo que a engenharia lhes deu, e todo este grupo larguíssimo de participantes que mostram bem o interesse deste webinar. Quem vos fala é o presidente da região sul da Ordem dos Engenheiros, Luís Machado, e faço com toda a minha alegria em poder participar. E participar porque a iniciativa é também uma iniciativa de larguíssima importância. Termos, neste momento fundamental, uma análise, uma discussão, uma partilha de opiniões sobre aquilo que é a engenharia neste ano de 2020 e vermos qual é que é o impacto da Ordem na nossa profissão, é qualquer coisa de fundamental. Particularmente feliz o dia em que coincidiu este webinar com o ser exatamente na véspera do nosso Dia Nacional do Engenheiro, Dia Nacional da Ordem dos Engenheiros, amanhã, que vai decorrer durante todo o dia e para a qual também vos convido a poder participar e estar presente, e com um programa que é um programa altamente interessante, porque começa logo com uma intervenção do secretário-geral da ONU, o nosso colega Guterres, que é uma pessoa extraordinária e com lugares de importância fundamentais, engenheiro também, brilhante engenheiro, aliás, e que não quis deixar de estar presente neste dia. E também, depois, aquilo que é o transmitir ou partilhar ou estar com aqueles que se candidataram e que integram o conjunto limitado do nível máximo que a nossa ordem dá, de conselheiros, e portanto serão entregues também as credenciais para aquilo que são a decisão de integrar como conselheiros nossos ilustres colegas. São sempre colegas muitíssimo diferenciados, que marcam a diferença ao nível da engenharia e daquilo que fazem, não apenas no campo técnico ou científico, mas também na área social, laboral, etc., e de ensino. Portanto, são sempre pessoas ótimas. E também os nossos colegas que passaram à categoria de especialistas, para além de depois à tarde temos a nossa sessão magna, durante ao final da manhã, e durante a tarde um painel que extraordinariamente tem a participação, em princípio, de 3 ministros, com o nosso bastonário e com mais outros elementos que mostram bem qual é que é a importância que, felizmente, cada vez mais está a ser dada à engenharia, e quando temos três ministros a participarem numa sessão como esta, e também a Elisa Ferreira, e portanto mostra bem qual é que é a importância que hoje a engenharia cada vez mais é dada. E não podemos deixar de pensar, quando estamos a falar na Ordem dos Engenheiros, quando estamos a falar nesta nossa profissão, que é uma profissão de confiança pública. Sendo confiança pública é de uma importância total, porque nós estamos em todos os sítios por onde andamos, onde trabalhamos, onde habitamos, onde circulamos, e depois também em todas as outras áreas da engenharia, na florestal, na geográfica, que hoje aqui patrocina este webinar, mas também na eletrotécnica, na mecânica e em mais outras 12 colégios que a Ordem tem. Portanto, é de uma atualidade grande, é de uma satisfação poder estar com vocês e partilhar, particularmente também com os novos colegas que estão a integrar, e portanto a região sul quer continuar esta atividade que tem com a colaboração de todos e para todos. Lembrar-vos que na região sul o lema da nossa campanha, quando integramos neste ano a região sul, depois das eleições, era o orgulho de sermos engenheiros. E de facto é este um grande orgulho em nós podermos ter abraçado uma profissão que interessa a todos e que a todos tem
uma intervenção muitíssimo forte. Aquilo que vos desejamos é que possam usufruir do que vai ser transmitido, muito daquilo que é a nossa ordem, a organização que ela tem, a forma como ela se relaciona com os engenheiros e aquilo que é também muito, aquilo que queremos de vocês, de poderem estar connosco na ordem, integrar cada vez com faixas etárias mais novas para podermos renovar a ordem, ampliar a sua penetração na sociedade e mostrarmos quão importante é, no processo decisório, no processo de análise de assuntos, uma contribuição da parte da engenharia, porque nós estamos formatados para poder analisar com isenção, com transparência, com rigor, aquilo que possam ser processos importantíssimos do futuro do próprio Portugal. Deixo-vos e passo a palavra ao engenheiro André Melrinho, como coordenador do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geográfica. Temos também o presidente do Conselho Nacional do Colégio de Geográfica. Portanto, temos aqui uma participação de elementos que muito têm contribuído para valorizar aquilo que é a nossa ordem na sociedade. Passo a palavra, então, ao André Melrinho, a quem desejo uma muitíssimo importante e boa conferência. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Uma boa tarde a todos. Dar as boas-vindas ao nosso webinar, o Engenheiro 2020 e o impacto da ordem na profissão. Desejar que se encontrem todos bem de saúde, assim como as vossas famílias, pois infelizmente aquilo que vivemos nestes dias tem-nos trazido aí muitos contratempos e muitas dificuldades, e é um cenário que claramente a engenharia e os engenheiros também têm a sua participação ativa. Portanto, fazemos todos os votos com certeza que a breve trecho consigamos ultrapassar esta fase difícil. Está aí algum ruído de fundo? Não sei se me estou a ouvir bem, mas julgo que sim. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela, ok? Para dar aqui o pontapé de saída no nosso webinar. Só um instante. Estou com um ruído de fundo, não sei exatamente de onde. Não sei se me conseguem ouvir bem, mas espero que sim. Dizia-vos então que o nosso propósito, como o engenheiro Luís Machado já falou antes, nós tínhamos já esta sessão pensada de há um tempo a esta parte, mas acho que mais do que nunca ela faz sentido agora, e temos como objetivo perceber e esmiuçar de forma simples, poder mostrar aos nossos membros e a futuros membros como é que a Ordem dos Engenheiros se organiza e como é que esta interação entre os membros e a própria estrutura da Ordem funciona, as responsabilidades, as atribuições, os deveres de uns e de outros. Portanto, a nossa ideia era tentar descomplicar, se assim quiserem, um bocadinho esta abordagem e fazer com que mais engenheiros possam chegar a nós e possam contribuir para a dignificação da nossa engenharia. Passo de seguida a mostrar-vos de forma resumida aquilo que será o programa desta sessão. Já tivemos já o engenheiro Luís Machado com a sua abertura. De seguida teremos o Dr. Carlos Gonçalves, que vai ter a seu cargo a estrutura organizacional da Ordem. Depois o nosso estimado colega, o Presidente do Colégio de Engenharia Geográfica, o engenheiro João Hungria Torres, que nos vai trazer aqui a sua visão sobre o impacto da Ordem na profissão. Depois, de seguida, teremos a minha colega Cristina Catita, enquanto vogal aqui do Conselho Regional do Colégio de Engenharia Geográfica, que nos vai trazer de uma forma resumida os números macro, mas também os micro do nosso colégio. E, por fim, achamos que fazia todo o sentido, depois de uma explicação, digamos, um bocadinho mais técnica e abrangente, podermos escolher aqui os frutos ou os contributos de três engenheiros, o engenheiro Rodrigo Dourado e as engenheiras Margarida Rosa e Sónia Faustino, que vão, como o nome assim o indica, testemunhar como é que tem sido a sua experiência nesta relação com a sua ordem profissional. Aproveito para dizer que têm a possibilidade, ao longo da sessão, nos irem deixando comentários, questões, dúvidas que tenham, que nós trataremos de compilar
e colocar à discussão destes vários oradores, e esperamos conseguir reservar ali uns minutos finais para esta temática. Posto isto, agradecer mais uma vez a presença de todos, a desejar que realmente a sessão possa ser proveitosa e atingir os objetivos a que nos propusemos, e sem mais delongas passar a palavra ao Dr. Carlos Gonçalves para que possa então dar início à sua apresentação. Muito obrigado e até já. Obrigado, Sr. Engenheiro André Malrinho. Ora, foi-me pedido para falar um bocadinho sobre a estrutura organizacional da Ordem dos Engenheiros. E a Ordem dos Engenheiros tem como base um estatuto. O estatuto esse foi publicado pela primeira vez em 30 de junho de 1992. Esse estatuto depois sofreu uma alteração recentemente quando tivemos cá a Troika por causa do seu ajustamento em função daquilo que são as associações públicas profissionais e aquilo que a Comunidade Económica Europeia defende em relação a esse tema, e destacar que, de facto, o Estatuto da Ordem dos Engenheiros é uma lei, é a lei número 123 de 2015, 2 de setembro, e, portanto, aquilo que consta no Estatuto da Ordem dos Engenheiros é lei da República Portuguesa. Ora, o que é a Ordem, então, dos Engenheiros? A Ordem dos Engenheiros é a associação pública profissional que representa em Portugal os profissionais que exercem a profissão de engenheiro. Figurativamente, a Ordem é uma pessoa coletiva de direito público. Tem uma tutela administrativa, neste caso o membro do Governo responsável pelo setor da construção, o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Qual é a missão base da Ordem dos Engenheiros? Bom, é exatamente controlar o acesso à profissão, à atividade profissional daqueles que exercem a engenharia em Portugal. Peço desculpa. E contribuir para a defesa, a promoção e o progresso da engenharia, estimular os esforços dos seus membros nos domínios científico, profissional, social, defender a ética de deontologia, a valorização e a qualificação profissionais dos engenheiros. Portanto, esta é a missão da Ordem dos Engenheiros, que está, de facto, a representar perante a sociedade civil aquilo que é a engenharia portuguesa e a sua qualidade, na forma como ajuda não só à sociedade, como ao próprio desenvolvimento da própria sociedade. O artigo 7 do Estatuto fala sobre o título de engenheiro, o número 1 explica o que se espera que cada um dos engenheiros faça nos seus diferentes campos de atividade, e destacar só aqui o ponto número 5, até porque alguns dos senhores engenheiros trabalham em organismos da administração direta ou indireta do Estado, dizer que, uma vez que o Estatuto é a lei no país onde nós estamos, o número 5 do artigo 7º define que todos aqueles que pratiquem no exercício das suas funções atos próprios da profissão de engenheiro, quer seja ações de verificação, aprovação, auditoria, fiscalização, e que trabalhem em organismos da administração direta ou indiretamente tutelada pelo Estado, devem estar inscritos como membros efetivos na Ordem dos Engenheiros. Portanto, é uma obrigatoriedade estar inscrito na Ordem dos Engenheiros, que se junta também, obviamente, a todo o interesse que é fazer parte desta grande associação profissional. Ora, como é que se distribuem os membros dentro da Ordem dos Engenheiros? Basicamente, o objetivo é que todos sejam membros efetivos. O membro estagiário é um passo intermédio para se chegar a membro efetivo da Ordem. Antes pode ser, quando se está a estudar numa escola superior de engenharia, pode ser membro estudante da Ordem, e depois temos o membro correspondente, o membro coletivo e o membro honorário, que são mais residuais. Mas a ideia é que, de facto, todos os membros sejam membros efetivos da Ordem dos Engenheiros. Então, e quem é que se pode inscrever na Ordem dos Engenheiros? Bom, neste momento, de acordo com este estatuto que está em vigor, podem se inscrever na Ordem dos Engenheiros os licenciados pós-Bolonha, com formação de 3 anos, podem se inscrever os mestres pós-Bolonha, com formação de 5 anos,
e os licenciados pré-Bolonha com formação de 5 ou mais anos. A inscrição na Ordem dos Engenheiros é feita na categoria de membro estagiário, por norma, e se tiver uma formação de mais de 5 anos, fará um estágio de 6 meses. Se tiver uma formação de 3 anos, fará um estágio de 18 meses. No entanto, está previsto no Estatuto que se tiver atividade profissional pós-licenciatura, de 5 ou de 6 anos, poderá ser dispensado de fazer o estágio profissional dos engenheiros. Não. A Ordem dos Dá-me Engenheiros libertade, já. criou há uns anos atrás, até por força deste novo estatuto e da imposição Sei, e não é nada único agradável. eletrónico, o SIGOI, o Sistema Integrado de Gestão da Ordem dos Engenheiros. Ora, é balcão virtual, eletrónico, onde os membros podem interagir com os serviços. Não há necessidade hoje em dia de se deslocar a qualquer instalação da Ordem para tratar do que quer que seja, porque todos os pedidos podem ser tratados no balcão único eletrónico. O pedido de declarações, a própria inscrição, a inscrição em eventos, tudo é feito no balcão único eletrónico, evitando assim quer a deslocação dos membros às instalações, quer perder tempo e em qualquer altura o membro pode aceder ao balcão único e fazer as suas inscrições e tratar do seu movimento associativo. Títulos profissionais que estão disponíveis para os membros da Ordem dos Engenheiros. Quando um membro se inscreve na categoria de membro efetivo, automaticamente tem acesso a um dos níveis. Se a sua formação for de 3 anos, fica no nível 1. Se tiver uma formação de 5 anos ou mais, terá o nível 2. Depois de ser membro efetivo no nível 2, pode então candidatar-se a membro engenheiro sénior e depois a engenheiro conselheiro e também a engenheiro especialista. Portanto, no fundo, são estes os títulos profissionais que a Ordem dos Engenheiros pode atribuir aos seus membros. Agora, quanto à organização da Ordem dos Engenheiros. Diz o artigo 31º do nosso Estatuto que a Ordem, quanto à sua organização, tem 2 planos, o plano territorial e o plano por especialidades. No plano territorial há 3 níveis. O nível nacional, em que encontramos os órgãos nacionais na sede em Lisboa, onde está o Sr. Bastonário, onde estão os vice-presidentes, onde está o Conselho de Admissão e Qualificação, onde estão os colégios nacionais, o jurisdicional e o Conselho Fiscal Nacional e a Assembleia de Representantes. Todos estes fazem parte dos órgãos nacionais que se encontram em Lisboa. Depois temos um segundo nível, que é o nível regional. E aí temos 5 regiões. Temos a região norte com sede no Porto, a região centro com sede em Coimbra, a região sul com sede em Lisboa e depois nas ilhas, nos Açores e Madeira, em Ponta Delgada e Funchal, temos as outras 2 regiões. Portanto, no total, 5 regiões que compõem este nível de região. Finalmente, temos um terceiro nível, que é o nível local, que nós definimos como as nossas delegações distritais. Por exemplo, a região sul tem 4 delegações distritais: Santarém, Faro, Évora e Porto Alegre. Há 2 distritos da região sul que não têm delegação distrital, que é Beja e Setúbal. Portanto, esta é a divisão por territorial da Ordem dos Engenheiros. Depois temos então a divisão por especialidades. E neste caso a Ordem tem 12 especialidades, estão enumeradas: Civil, Eletrotécnica, Mecânica, Geológica e Minas, Química e Biológica, Naval, Geográfica, Agronómica, Florestal, de Materiais, Informática e do Ambiente. São estas as 12 especialidades que a Ordem dos Engenheiros neste momento tem para agregar os seus membros. Esta é uma imagem neste momento da 31 de outubro, por especialidade. Poderão verificar, obviamente, que a maior especialidade da Ordem é civil e, no fundo, podemos dizer que as profissões reguladas, quer civil, eletrotécnica, mecânica, ambiente, acabam por ter mais membros, ter um peso maior dentro da Ordem em número de membros que pertencem a essas mesmas especialidades.
Depois temos, finalmente, a nível da organização da ordem, aquilo que nós definimos como as especializações. Digamos que é o topo do título profissional que se pode obter dentro da ordem. E há dois tipos de especializações. As especializações verticais, que estão debaixo de uma especialidade, e as especializações horizontais, que qualquer especialidade dá acesso. Por exemplo, a Engenharia Civil tem essas que estão aí mencionadas, a Engenharia Eletrotécnica também, e, portanto, só pode aceder, por exemplo, a estruturas quem fizer parte da especialidade de Engenharia Civil. Mas depois temos todas estas que o acesso é geral dos membros da Ordem das 12 especialidades. E, por exemplo, temos cá em baixo sistemas de informação geográfica, que talvez seja muito interessante para vocês também poderem um dia pensar, serem especialistas nesta área, que é de facto uma área muito importante, à medida que todo o mundo vai sendo global, com certeza que esta também é uma área muito importante. Agora, quais são os benefícios de estar inscrito na Ordem dos Engenheiros? Nós, por contrapartida da cota que o membro paga anualmente ou semestralmente, pomos à vossa disposição um conjunto de benefícios. Por exemplo, acesso a serviços jurídicos de apoio à atividade profissional. A Região Sul tem um jurista que responde a perguntas que os senhores possam levantar, situações que possam passar na vossa vida que possam precisar de apoio. Os nossos serviços jurídicos não se podem constituir vossos advogados, mas podem dar conselhos e podem dar apoios e ajudas a responder a questões que possam ser levantadas. Temos também uma biblioteca de muita qualidade, com livros antigos, com muita qualidade, e que os senhores podem visitar e podem utilizar até mesmo alguns dos livros que estão nessa mesma biblioteca. Temos instalações em Lisboa, Santarém, Faro, Évora e Porto Alegre. Em cada um desses sítios temos sempre pequenos auditórios, pequenas salas, podem ser utilizados pelos senhores se forem visitar um cliente ou se quiserem levar um cliente à delegação e fazer uma reunião. Temos instalações que podem estar à vossa disposição para serem utilizadas por vocês. Temos também acesso a um seguro de responsabilidade civil profissional, um valor baixo, mas que permite ser construído, se for necessário, levantar esse valor para outro tipo de montantes, e o acordo que há com a AGIAS dá um bom valor para o seguro de responsabilidade civil profissional. Damos também formação contínua a diferentes níveis, fazemos ações técnicas, visitas técnicas, enfim, agora na pandemia algumas destas coisas estão mais reduzidas aos webinars, mas temos situações interessantes, colóquios, seminários, congressos. Temos o nosso Dia Regional do Engenheiro, temos o Dia Nacional do Engenheiro, enfim, há todo um conjunto de ações que vocês podem usufruir por serem membros da Ordem. Há uma rede de networking muito importante também na Ordem, há pessoas muito conhecidas. Ouvimos há pouco o Presidente da Região Sul falar da possibilidade de amanhã estarem 3 ministros. É com alguma frequência que se vêem algumas caras conhecidas nas nossas instalações. Enfim, é possível criar aqui também algumas redes de contacto que podem vos auxiliar na vossa atividade profissional. Temos também um restaurante da Ordem, que é uma coisa muito bonita, um local muito preparado para os membros poderem usufruir de algumas, enfim, companharias ou família, amigos de escola, enfim, tem sido feito lá muitas situações e que está disponível para os membros da Ordem. E depois temos um conjunto de descontos e outras regalias, que está aqui o link, está no portal da Ordem, desde a CP, com descontos nos comboios, alguns bancos, algumas situações de ginásio, enfim. Há todo um conjunto de benefícios que estão à vossa disposição, que vocês podem utilizar só por serem membros da Ordem. E, no fundo, Engenheiro André Melvinho, esta é mais ou menos a organização da Ordem dos Engenheiros e da Região Sul em particular. Muito obrigado, Dr. Carlos Gonçalves. Acho que foi muito objetivo, muito sintético, muito esclarecedor e, portanto, agradeço-lhe por isso. Muito obrigado. De nada. Podemos seguir, então, dar a palavra ao Engenheiro João Maria Torres, que vai apresentar a sua parte aqui nesta sessão. Força. João, está com o seu micro desligado, João.
Já estamos a ouvi-lo. Olá, muito boa tarde. Estou a iniciar a minha apresentação. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o presidente da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, o amigo Luís Machado. Convivemos no Conselho, coordenador dos colégios, até há pouquíssimo tempo. E os colegas do Colégio de Engenharia Geográfica também, o Dr. Carlos Gonçalves, que fez uma excelente introdução à forma como a Ordem está organizada. Espero que seja atrativo para todos os colegas. A Ordem, de facto, pode parecer, e parece, mesmo aos que já lá estamos há muitos anos, pode parecer uma estrutura muito complicada, mas, de facto, a minha experiência ao longo destes anos todos na Ordem, já lá vão 30 e tal, quase 40, mostra que é um meio, a organização e o próprio meio, o ar que se respira, é extremamente democrático. Portanto, toda a estrutura organizacional tem muitas instituições e também muitas pequenas estruturas que, de facto, fazem um controle muito interessante de toda a Ordem dos Engenheiros. Eu vou passar a minha apresentação, suponho que estarão a ver agora já o ecrã em pleno, e cabe-me falar do impacto da Ordem na profissão. Não vos vou fazer grandes descrições, não é meu hábito, vou tentar mostrar algumas coisas que às vezes me passam pela cabeça e que também eu próprio já fiz essa pergunta e continuo a fazer a mim próprio essa pergunta muitas vezes. Para que é que serve a Ordem dos Engenheiros? Porquê é que eu pertenço à Ordem dos Engenheiros? Sempre fiz, continuo a fazê-la, continuo a ouvi-la de muita gente e devo ser franco, é muito difícil explicar em 2 palavras porque é que eu pertenço à Ordem dos Engenheiros, porque é que se deve pertencer à Ordem dos Engenheiros. Portanto, eu organizei aqui uma apresentação que espero que cubra os 15 minutos que me estão destinados. João, não estamos, desculpe interrompê-lo, não estamos a ver a sua tela. Não estão a ver a minha tela? Não, confirme lá, por favor. Ainda não. Já? Ainda não, João. Eu fiz a ocultação da vista do apresentador. Não está a aparecer. Veja lá se consegue repetir o processo. Estou a tentar fazê-lo. Já está? Não, ainda não, João. Há bocado funcionou a primeira. Os testes funcionou bem e agora não estamos a conseguir. E agora? Já mantém-se inalterado. Não sei o que mais consiga fazer. Engenheiro João, desculpa lá, se calhar é assim, eu penso que tenha estado a trabalhar no PowerPoint e, portanto, se calhar pôs em modo de apresentação no PowerPoint, mas não compartilhou ainda a tela aqui no Zoom. Pode ser isso. Exatamente, Cristina. Muito obrigado, caríssima engenheira. Dizia eu então que iria fazer uma pequena apresentação para tentar mostrar alguns aspectos das razões pelas quais faço parte da Ordem dos Engenheiros, pertenço à Ordem dos Engenheiros, entrei para a Ordem dos Engenheiros e, repetido este processo todo, espero que agora já estejam a ver. Está perfeito, João, está perfeito. Okay. De modo que a minha apresentação está organizada em 3 partes. A parte 1, afinal, como é que nós definimos a nossa profissão?
É um tópico que eu acho sempre bastante interessante, porque se perguntarem ao engenheiro geógrafo o que é que tu fazes, e ouvimos muitas vezes essa pergunta, ficamos com a língua entaramolada. E é difícil muitas vezes explicar de facto o que é que fazemos. Depois dizemos que fazemos mapas e tal, umas coisas, mas é muito complicado. Como é que de facto definimos a nossa profissão? Um outro aspecto importante é como é que nós interagimos com a sociedade. E isso tem que ver, obviamente, com o facto de pertencermos à Ordem dos Engenheiros. Portanto, a pertença à Ordem dos Engenheiros é uma das formas de nós interagirmos com a sociedade. E uma terceira e última parte, sobre a relevância da Ordem dos Engenheiros para os engenheiros geógrafos. Eu pus de propósito EG, porque o EG tanto serve para engenheiro geógrafo como engenheiro geoespacial, que é a nova designação das licenciaturas. Calha muitíssimo bem. Então, a primeira pergunta... desculpem. A primeira pergunta que se coloca é o que é um engenheiro geógrafo ou um engenheiro geoespacial? E aqui recorri a uma informação, uma definição muito sucinta, claro que vem dos Estados Unidos, não é? Sobre o que é a informação geoespacial. E o engenheiro geógrafo ou geoespacial é o que lida com a informação geoespacial. No fundo, o que é a informação geoespacial? É um conjunto de dados que estão referenciados a uma localização, seja um conjunto de coordenadas geográficas, que são manipuladas, que são obtidas, manipuladas e disponibilizadas em tempo real. Reparem na importância que se dá aqui já ao tempo real. Ao tempo real, que eu não gosto muito da expressão tempo real, porque acho que não existe. O que existe é tempo útil. Depois temos a definição de engenheiro. E o Dr. Carlos Gonçalves já o referiu há bocadinho. Peço desculpa. O engenheiro, a definição de engenheiro da Ordem dos Engenheiros. E eu apontei aqui dois ou três aspectos que considero bastante importantes, que estão sublinhados. Nós aplicamos ciências e técnicas, portanto, nós não somos só técnicos, nós temos que trabalhar com a parte científica também, de ciências e técnicas, e depois temos aqui um conjunto de atividades, investigação, concepção, estudo, projeto, fabrico, portanto, tudo isto que está ali escrito faz parte da vida de um engenheiro. E muitas vezes os engenheiros geógrafos, eu tenho essa experiência, não se revêem em algumas destas atividades, embora, de facto, elas façam parte da profissão de engenheiro. Tentei procurar uma outra definição possível que liga agora a engenharia já com a nossa atividade propriamente dita. Uma definição muito interessante é a definição do surveyor da Federação Internacional de Geómetras. E, nós não somos todos surveyors no sentido de puro da palavra, mas de facto é difícil passar isto para português. Portanto, o atual conceito de surveyor da FIG abrange, de facto, tudo aquilo que nós fazemos na nossa profissão de engenheiros geógrafos. E reparem o que está escrito, está em inglês, eu fui buscar o original para não errar a tradução, e temos as qualificações académicas e expertise técnica para determinar, medir e representar a Terra, objetos tridimensionais, trajetórias, pontos isolados, para juntar toda esta informação e interpretar o conjunto de dados que obtemos e usar essa informação para planificar e para fazer uma administração eficiente da terra, do mar e de todas as estruturas. Portanto, no fundo, é uma definição muito, muito sucinta, mas que reflete tudo aquilo praticamente que nós fazemos. A própria VIG depois tem uma visão do que é que são os membros e os profissionais que exercem a atividade, a geoatividade, ou atividade geoespacial. E reparem que esta visão que estou aqui a apresentar já fala dos aspectos sociais, enquanto que a primeira era uma definição técnica, digamos assim, aqui já temos uma visão social do papel do profissional. E falamos aqui de uma profissão moderna, sustentável, apoiar a sociedade, o ambiente e a economia. Portanto, nós temos que estar virados para a sociedade. Esta é a nossa viragem para a sociedade. Mais ainda, temos que proporcionar soluções com a melhor prática, inovativas. Nós temos que estar sempre a procurar a inovação. E depois atuar, isto é o aspecto ético da nossa profissão, atuar com integridade e dar confiança também aos nossos clientes ou àqueles para quem nós trabalhamos. E mais ainda, um aspecto muito importante que nós, os portugueses, às vezes nos esquecemos,
nós somos muito poetas, então em cada português há um poeta, falamos muito, mas às vezes é difícil passarmos à ação. E reparem que o que está aqui, a parte final, é transformar estas palavras em ações, ou seja, não basta falar, tem que se fazer. E quando falamos da sociedade da posição do engenheiro geógrafo ou geoespacial na sociedade, temos que pensar de facto no mundo global. E no mundo global nós temos definições importantíssimas para a sociedade e para o nosso impacto na sociedade. Afinal, para que é que existe a profissão? Claro que a maior parte das pessoas responde: estou numa profissão para me sustentar e ganhar o meu sustento. Mas, de facto, nós estamos numa profissão numa sociedade global e, portanto, temos que interagir com essa sociedade global. E a definição que tem aí é uma definição dada há muitos anos sobre o que é o desenvolvimento humano. Nós temos que contribuir profissionalmente para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento humano, e há 3 padrões que definem a base do desenvolvimento humano. É a longevidade, é o conhecimento e padrões de vida decentes. Portanto, é para isto, no fim de contas, que nós trabalhamos todos. Tem uma imagem também onde é que Portugal está situado. A fonte são as Nações Unidas, há 2 anos talvez, e Portugal, de facto, está numa situação muito favorável em termos de desenvolvimento humano, embora os portugueses se queixem, e se nós não nos queixarmos também não conseguimos melhorar. Portanto, temos que ter sempre padrões mais acima do que aqueles que temos de facto. Mas, de facto, Portugal está numa situação bastante favorável relativamente ao resto da humanidade. E como é que nós interagimos com a sociedade? O que é que nós fazemos, de facto? E o que tem aqui, reparem, eu não procurei, não busquei técnicas específicas, não busquei o GPS, não fui buscar os levantamentos, não. Nós o que fazemos é contribuir para o exercício da soberania. A imagem que tem aí é a imagem da extensão da territorial dos oceanos, um projeto que temos agora nas Nações Unidas, para a extensão da plataforma marítima continental, da plataforma continental. Depois lidamos com o ambiente, ligamos com infraestruturas, com o próprio risco sísmico, e outro tipo de riscos, obviamente. A indústria automóvel, reparem que até pus aí alguns jogos, o Pokémon, tudo isto se baseia em informação geográfica ou informação geoespacial. E são tudo coisas que têm impacto na sociedade. E como é que também interagimos, de que formas, ou de que diferentes formas é que é a nossa interação com a sociedade? Eu selecionei, isto é uma visão muito pessoal, em 3 áreas ou núcleos distintos. O núcleo científico, depois o núcleo de interação com as pessoas, a nossa interação com as pessoas, com a sociedade, digamos assim, e depois que impactos é que isso pode ter na nossa profissão, como é que nós mexemos na nossa profissão, melhoramos, e que perigos e que ameaças é que temos à nossa profissão. E repara, na área científica coloquei o conhecimento fundamental, o desenvolvimento tecnológico, o apoio à decisão, portanto tudo isto é importante globalmente para a ciência, e a ciência também, vamos beber à ciência também para interagir aqui com a sociedade. Relativamente às pessoas, temos a mitigação de riscos, a normalização de procedimentos, por exemplo. Todas as pessoas usam hoje os navegadores que tiveram todos os dados, o conjunto de dados que existe nos navegadores está sujeito a normalizações globais que vêm da nossa área, em particular do Open Geospatial Consortium. Portanto, são feitas normas, são colocadas normas para que, de facto, os equipamentos funcionem todos uns com os outros. E estamos a assistir também a uma massificação da informação, ou seja, toda a gente hoje bebe imensa informação geográfica ou geoespacial. Nós produzimos mais informação hoje na nossa área do que aquela que conseguimos trabalhar. Isto é dito por especialistas em todo o mundo. Depois, relativamente à nossa profissão muito específica, o que é que nós deparamos quando atuamos? Deparamos com um mercado global muito diversificado. Até há talvez 30 anos atrás, o que se falava era de cartografia e topografia, pouco mais se falava. Hoje falamos de imensas coisas. Não quero estar agora aqui a referir detalhes, mas todos vocês estão a ver, com certeza, muitas aplicações e utilizações da informação geoespacial ou geográfica. Uma coisa que nos pedem também, e que nós temos de estar sempre atentos à nossa profissão, é o aumento da eficácia. Temos de estar sempre à procura de métodos para ser mais rápidos, melhores e mais baratos. E um dos problemas que temos, e temos de facto vários problemas com que lidar, e um deles, eu não vos escondo, estou-vos a tentar chamar os mais jovens para a profissão, mas por outro lado estou-vos a dizer que é uma profissão de incerteza. Nós estamos com muita incerteza na nossa profissão. E essa incerteza vem de várias fontes. Uma delas
eu também uso muito este termo, gosto de usar este termo, que é a democratização tecnológica. O que é isto? Isto significa que toda e qualquer pessoa que utiliza um equipamento, os equipamentos estão preparados para qualquer pessoa os utilizar. E como qualquer pessoa os consegue utilizar, pensa que já que é um perito na matéria. Este é um dos problemas que temos na nossa profissão. É um problema muito grande. Decorre da massificação, que é o acesso à informação com valor acrescentado a meios tecnológicos de acesso por parte de setores cada vez mais vastos da população. Temos muita gente a trabalhar aqui. E, por outro lado, temos uma ameaça que vem dos monopólios, ou seja, a informação está concentrada em determinados meios tecnológicos, grupos empresariais, que são cada vez maiores e mais restritos. Por exemplo, a Google, toda a área da geoinformação da Google é uma coisa brutal. A Uber, por exemplo, a Uber é uma das grandes companhias de informação geoespacial. Eles não andam só com táxis, obviamente, nem a transportar pessoas nem comida. A base do negócio deles é a informação geoespacial. E eles compraram muitas companhias desta área. O que é que acontece então? Temos o acesso à tecnologia por parte de amadores, estou-lhe a chamar aqui de amadores. O público em geral não consegue distinguir, ou tem uma dificuldade em distinguir o profissional do amador, e claro, isto faz aumentar a concorrência, o amador consegue levar mais barato, consegue fazer preços mais baixos, e atingimos uma situação de quebra de preços na nossa área. E isto, de facto, é extremamente preocupante, mas isto está a acontecer também em muitas áreas. Um dos aspectos que vai com certeza, e já está, e vai com certeza interferir mais na nossa área, é a inteligência artificial. Eu coloquei-vos aqui as 3 leis da robótica que foram enunciadas por Isaac Asimov, um grande cientista, primeiro que tudo, ele era cientista e escritor de ficção científica. Eu tenho este livro aqui nas minhas estantes, que eu sou um apaixonado por ficção científica, e ele escreve as 3 leis da robótica, que hoje se fala muito também, voltou-se a falar delas, num livro, ou numa coletânea de contos chamada Eu, Robô. No fundo são 2 grandes volumes, em Portugal são 2 volumes muito extensos, com histórias sobre robôs. E o que é interessante aqui é as leis da robótica, que o robô não pode fazer mal a um ser humano, ou por omissão permitir que o ser humano sofra algum tipo de mal. E depois as outras 2, de alguma forma, são todas reguladas pela primeira. Conclusão final: um robô nunca pode interferir ou fazer mal a um ser humano. E aqui há coisa de 2 ou 3 anos começou-se a discutir e a falar muito sobre a importância da inteligência artificial sobre as profissões, sobre as várias profissões. E o que eu tenho aí, que vos apresento aí, um estudo que apareceu no Economist, Special Report The Return of the Machinery Question, é de 2016, e é interessante verificar que um teste feito, por exemplo, na área médica, as máquinas conseguem identificar melhor os tumores malignos do que os profissionais. E mais ainda, um sistema, o Analytic, que examinou a raio-x, detectou fraturas muito melhor do que um ser humano. Portanto, a medicina é uma das profissões muito ameaçadas por isto. Um dos aspectos importantes que é estudado pelos economistas é onde é que, de facto, vai haver o impacto. E o impacto vai haver, faz parte do estudo também, se virem aqui o gráfico, o que é que nós temos? Temos profissões não rotineiras, portanto, estas têm tendência a aumentar de valor. Temos as profissões manuais, mas que também têm, e não rotineiras, mas que também têm a aumentar de valores. Mas depois temos profissões que são baseadas no conhecimento, cognitivas, é o nosso caso, mas que são rotineiras. E mesmo as manuais que são rotineiras, todas estas mantêm o seu nível. Isto é, nós só conseguimos subir na cadeia alimentar, como vão ver no slide aqui mais adiante, se fizermos coisas, se trabalharmos de forma não rotineira. Porque se formos rotineiros, as máquinas rapidamente tomam conta do assunto. Ou seja, há 2 visões, uma visão dos pessimistas e dos otimistas, e a visão dos pessimistas diz que as máquinas vão tomar conta de todos os pessimistas, todos os empregos, todos os trabalhos. O otimista diz que a tecnologia irá sempre criar mais trabalhos do que aqueles que são destruídos. Portanto, há sempre duas visões sobre o assunto.
No nosso caso, e este foi um artigo publicado numa revista da nossa área, no GIM International, em 2018, portanto há 2 anos, é que de facto há uma grande. O autor conta ter ido a um festival de ciência em Edimburgo e novamente as questões relacionadas com a inteligência artificial. E o que ele reparou é que o que se nota é que todas as profissões têm que se adaptar rapidamente aos desenvolvimentos e aos desafios técnicos, da evolução tecnológica. E agora faz uma pergunta: será que nós, os profissionais da informação geoespacial, os engenheiros geoespaciais, geógrafos, percebemos onde é que isto vai impactar na nossa área? Será que percebemos onde é que a inteligência artificial nos vai substituir? E os robôs, o robô mapping, aliás, já estamos a ver isto hoje, numa grande parte do software que é utilizado pelos drones, já faz praticamente tudo automático. Produzir um ortofoto hoje é carregar em 2 botões, portanto, qualquer pessoa produz um ortofoto. E a pergunta que se faz no fim é: será que a nossa profissão será considerada irrelevante futuramente? E a relevância, diz este mesmo autor, que está relacionada com 5 características críticas, que é um enfoque. Outra é se somos efetivos ou não, e eu chamo a atenção para esta, que aqui implica a colaboração com outras profissões. Isto tem muita importância quando estamos a falar da Ordem dos Engenheiros, porque aqui temos as outras profissões, temos os outros colegas das outras áreas, das outras especialidades, e a colaboração com os outros é extremamente importante. Se não temos essa colaboração, seremos irremediavelmente atirados fora. Depois temos que fazer com que a nossa mensagem seja... temos que estar ligados, temos que ser fácil, a nossa comunicação tem que ser muito fácil e temos que conseguir influenciar, enfim, e resiliência. E claro, a fase final é: para sobreviver, os engenheiros geoespaciais precisam de efetuar alterações profundas vejam esta parte, e mover-se acima da cadeia alimentar, ou seja, nós temos que passar um bocadinho para cima da cadeia alimentar. De outra forma, seremos rapidamente extintos ou seremos irrelevantes. Portanto, esta é uma coleção, é um artigo que eu acho extremamente interessante, que mostra bem as ameaças que vêm para a nossa sociedade. E temos aqui aquilo que se pode chamar uma geringonça ou enfim, o que os humanos o confusem. Não, os humanos agora é que estão a ser confundidos pelas máquinas. Ora bem, parte 3. Qual é a relevância da ordem para a nossa especialidade? Bom, eu coloquei aqui alguns aspectos. O Dr. Carlos Gonçalves, curiosamente, falou de alguns deles. Este é um deles. É a pertença a uma associação de prestígio. Todos nós gostamos de pertencer a alguma coisa, fazer parte de... E se estivermos isolados, nós não temos mais nenhuma associação, mais nada a que nos ligar. Depois, já chamei a atenção para este aspecto também, o contacto com outras especialidades e outras práticas é muito importante, especialmente porque a nossa formação básica vem de uma faculdade de ciências e praticamente todas as outras engenharias têm a escola do Instituto Superior Técnico ou semelhantes, ou das faculdades de engenharia. E isso dá-lhes práticas diferentes da nossa, ou praxis, se assim quiserem. Portanto, este contacto com as outras especialidades pessoalmente tem sido para mim bastante útil, perceber como é que os outros resolvem determinado tipo de problemas. Outra também que o Dr. Carlos Gonçalves falou há bocadinho é a facilitação de networking. Portanto, nós na Ordem muito rapidamente encontramos pessoas que conhecemos, não é? Outra, temos acesso a alguma informação, sim, privilegiada. Eu gosto de chamar a informação privilegiada, porque é isso mesmo. Também temos acesso a formação específica. Portanto, a Ordem dos Engenheiros promove formação para os seus membros. O acesso gratuito também já foi referido, a serviços jurídicos. E o apoio à defesa da nossa profissão. Se nós estivermos isolados, se não estivermos na Ordem dos Engenheiros, dificilmente conseguiremos mais alguém que defenda a nossa profissão e a nossa atuação profissional. Outro aspecto importante também é a integração em associações internacionais. Uma delas para já, é a FIG, a Federação Internacional de Geómetras,
Portanto, a Ordem dos Engenheiros é membro da Federação Internacional de Geómetras, é a única portuguesa membro da FIG, e é importante também referir que a Ordem dos Engenheiros está ligada a associações congêneres de outros países. Portanto, aos colégios, tem protocolos estabelecidos com Espanha, com a América Latina, praticamente toda, tem ligações a muitas iniciativas semelhantes na Europa, em toda a Europa, inclusivamente alguns membros da OSE fazem parte dos órgãos diretivos dessas instituições e organizações, e, portanto, por tudo isto, foi aquilo que eu poderia elencar muito mais, mas acho que estas são as mais importantes. Espero ter contribuído para vos dar, por um lado, a noção de que temos que trabalhar para não nos extinguirmos, temos que pensar bem como é que vamos sair da forma como estamos atualmente, e isto é global, não é um problema só em Portugal, é um problema que surge globalmente. E bem-vindos à Ordem dos Engenheiros. Muito obrigado pela vossa atenção. João, muito obrigado pela sua muito eloquente apresentação. Foi claramente muito vital nos pontos que tocou, na transversalidade que também procurou alcançar, e não apenas temos um prisma, digamos, do engenheiro geógrafo ou engenheiro geoespacial, mas claramente tudo isto se pode e deve também extrapolar para a profissão de engenheiro. Muito obrigado por isso. Excedeu um pouco o seu tempo, mas pronto, é aceitável face à qualidade daquilo que nos mostrou. Vamos então... Desculpa, André, mas não tem problema. No início, mas foi na bisminha. Não tem problema. Vamos então prosseguir com a engenheira Cristina Catita, que nos vai mostrar alguns números. Força. André, partilho eu, partilhas tu? Partilho já eu, sim. Sim. Só obrigada, André. Um segundo. Sim, força. Bom, boa noite a todos, boa noite também aos colegas que estão aqui presentes. Eu vou ser breve, vou compensar aqui o tempo do engenheiro Agria Torres. Na realidade, esta intervenção aqui também tem um bocadinho o objetivo de dar a conhecer alguns dos números que nós temos, em particular aqui na região sul e no Colégio de Engenharia Geográfica, para também termos um bocadinho a ideia da dimensão dos membros do nosso colégio. De facto, nós não somos muitos, profissionalmente também não somos, dificilmente algum dia teríamos tantos membros como tem um colégio de engenharia civil. De facto, não somos assim ora tantos na profissão, mas temos de facto um colégio com uma dimensão significativa, e a ideia de mostrarmos aqui um bocadinho estes números tem, aliás, toda a sessão e todo o evento tem um bocadinho o objetivo de cativar alguns jovens que provavelmente estarão aqui a assistir, a tornarem-se membros do nosso colégio e da Ordem dos Engenheiros de uma forma geral, e a participarem nas atividades. Portanto, daí a pertinente intervenção do engenheiro Agria Torres, que foi uma intervenção virada para o futuro. Tenho pena que o engenheiro Agria Torres, com as diferentes aplicações, não se tenha lembrado de colocar aqui um mapa Covid, porque eu nunca ouvi o nosso governo falar tanto em mapas de risco, em mapas, como nos últimos tempos, e portanto isto é mais, ninguém falou de facto nem na engenharia geográfica nem na engenharia geoespacial, mas nós sabemos que por trás de grande trabalho que está a ser feito neste momento e que é divulgado diariamente nos meios de comunicação social, é feito ou pelo menos em colaboração com pessoas da nossa área, e portanto de facto nós vivemos sempre um bocadinho este drama, que é uma coisa que não é de agora, é uma coisa de sempre, em que a engenharia geográfica, a engenharia geoespacial, de facto é uma engenharia de apoio a muitas outras áreas do conhecimento e que dificilmente tem a capacidade de sair cá para fora, para os meios de comunicação, com uma atividade de engenharia geográfica. Ela é camuflada sempre por outras áreas, mas de facto somos uma engenharia de parceria, de trabalho, de colaboração, e é nesse sentido que gostaríamos também então de deixar aqui alguma motivação para os jovens que estiverem aqui a acompanhar-nos, perceberem que só estando inseridos numa ordem profissional, procurarem uma identidade, pode ser através da ordem, pode ser através de outras organizações, é que nós conseguimos defender aqui um bocadinho aquilo que são as competências da nossa profissão e o nosso papel na sociedade.
Os números que eu vos vou aqui apresentar são números que são retirados aqui da nossa plataforma do Sistema Integrado de Gestão da Ordem dos Engenheiros, portanto, SIGOE, como o Dr. Carlos mencionou há pouco, portanto, são dados relativamente recentes e, portanto, basicamente, os números que nós temos, isto, portanto, acaba não querendo repetir um pouco aquilo que o Dr. Carlos já mencionou, nós temos aqui ao nível nacional, como membros da Ordem dos Engenheiros, praticamente temos aqui quase 60 mil membros ao nível do país que pertencem aqui à Ordem dos Engenheiros. Nós temos daqui no último ano, tivemos aqui em termos de aumento de número de membros, praticamente 1.500 engenheiros, portanto isto a nível nacional e de todos os colégios, com uma média mensal na ordem dos 188, 190 membros novos mensalmente. Este gráfico representa-nos aqui um bocadinho, de facto, esta divisão a nível nacional. E podemos ver aqui que nós temos a região sul, onde nós estamos inseridos, representa mais de metade, portanto 52% dos membros a nível nacional. Depois temos também aqui uma grande representatividade da região norte, com 30%, também da região centro, e ainda também temos aqui a representação da região da Madeira, da região dos Açores, que também tem um número, infelizmente não tanto na nossa área, mas um número significativo de membros associados aqui à Ordem dos Engenheiros. Em particular, na região sul, nós temos aqui uma distribuição a nível de membros por colégio. Claro que aqui a Engenharia Civil tem aqui o domínio, digamos, do número de membros dentro do Colégio de Engenharia Civil. Nós não estamos assim em termos do número de formandos e de sócios que temos no nosso colégio, também estamos aqui nos 282 membros no nosso Colégio de Engenharia Geográfica. Comparativamente aqui, relativamente às outras regiões, temos na região norte também um número significativo de membros de 89, membros na região norte, isto para o Colégio de Engenharia Geográfica, na região centro 81, na Madeira e nos Açores 5 e 3 respectivamente, e portanto isto prefaz uns 460 membros a nível nacional no Colégio de Engenharia Geográfica. Em termos de categorias, aqui agora em particular para a região sul, nós temos, portanto, dos 282 membros, nós temos cerca de 6 membros efetivos de nível 1, 203 de facto são a maioria no nível 2, temos ainda 37 membros séniores, e temos aqui um membro conselheiro, temos aqui entre nós, o engenheiro Agria Torres, também temos na região centro o engenheiro Otávio Alexandrino, estudantes temos 24 membros e em estágio 11 jovens, portanto, em fase de estágio. E, portanto, de facto, são estes os números que nós gostaríamos de aumentar. Portanto, o Dr. Carlos já mencionou aqui, e talvez isto também seja uma informação que muitas vezes é necessária ser transmitida, porque às vezes os jovens que ainda estão a estudar pensam que não podem pertencer à ordem. E é muito importante que possamos explicar que mesmo ainda em fase de estudo já podem pertencer à ordem e o facto esta ligação à ordem dá-lhes a possibilidade de eles poderem ter conhecimento de eventos, de participar em conferências, de conhecerem outras pessoas e outros colegas que lhe podem até eventualmente abrir portas para o futuro deles na área em que eles quiserem depois desenvolver a sua atividade profissional. E, portanto, a ideia aqui é que, de facto, temos aqui muitos membros efetivos de nível 2, portanto, já temos aqui uma faixa que já está há algum tempo na atividade profissional, mas temos aqui muito poucos ainda jovens estudantes e membros estagiários. A ideia aqui, vamos lá ver, era nós conseguirmos, e isto vai ser feito com a malta nova, isto tem que ser feito com a malta nova, as pessoas não olharem para a ordem como uma coisa, uma instituição fechada, antiga, os jovens têm que se sentir identificados de alguma forma com a ordem e para isso a sua inserção ou até eventual mudança e atualização está nas mãos dos jovens, ok? Não vai estar certamente nestas pessoas que já estão cá há mais tempo e que já têm uma atividade profissional
profissional estabelecida. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, como a maioria de vocês sabe, estou na área do ensino e, portanto, vejo os nossos jovens cada vez mais a saírem para áreas profissionais que não são tradicionalmente as áreas clássicas de empregabilidade da engenharia geográfica. E é muito importante que, se nós temos que fazer uma mudança nos estatutos da nossa profissão, no reconhecimento da nossa profissão, que entre gente nova para a ordem para poder fazer essa mudança. Porque não vão ser pessoas que já estão há 20 ou 30 anos a fazer a sua atividade profissional que vão fazer essa mudança. Podem colaborar e dar-nos o seu apoio, o seu conhecimento, e porque têm uma visão mais geral da nossa profissão cá em Portugal e no mundo. Mas vão ser certamente os jovens que vai estar nas vossas mãos esta mudança e, portanto, daí o apelo para que todos possam ou se mostrem disponíveis e interessados em, de facto, fazermos esta mudança tão necessária. Para não me alongar mais, passávamos então aos testemunhos de 3 jovens, 3 jovens, o Rodrigo, a Margarida e a Sónia, para nos dizer exatamente qual foi o impacto da ordem e como é que veem que a ordem dos engenheiros possa de facto ter um impacto não só na vossa vida, mas também como é que vocês podem contribuir para que esse impacto chegue à sociedade. E pronto, termino por aqui. Passava talvez então a palavra ao Rodrigo, não é? Que é o nosso primeiro palestrante, é isso? Sim. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais agradecer aqui o convite, foi endereçado diretamente pelo André Melrim. Há aqui mais pessoas que eu conheço, com quem fiz um percurso académico, profissional. O André tem essa particularidade, nós estudámos juntos em Engenharia Geográfica e depois, por voltas que a vida dá, hoje trabalhamos juntos na mesma empresa. E apesar de termos feito percursos diferentes, andámos sempre a par. Eu optei por falar um pouco e contar a história do meu percurso, desde o percurso escolar, académico, até onde me encontro agora, todo o percurso profissional, e desta forma passar o meu testemunho a quem esteja a ouvir. Portanto, a minha primeira entrada no mundo académico não foi pela engenharia geográfica, foi pela engenharia eletrotécnica. Portanto, eu achava que tinha a vocação, que já estava decidida há muitos anos, desde pequenino, que eu achava que a engenharia eletrotécnica que era, e bastou-me uns poucos meses na Faculdade de Ciência e Tecnologia, no Monte da Caparica, para perceber que foi completamente falhado e foi ao lado. E a partir daí eu procurei alguns critérios na escolha do próximo curso. Um deles era que tinha que ser engenharia. Isso, de facto, veio-se a comprovar que era a vocação. E os critérios que eu tinha eram de proximidade à casa, porque eu passava horas e horas nos transportes até chegar à faculdade. Tinha também um critério de que tinha que ter informação geográfica ou mapas, porque eu na altura fazia muita atividade de campo e de montanhismo e, portanto, convivia com os mapas. E depois tinha que ter a base da engenharia, matemáticas e físicas, porque era algo que me agradava e para o qual tinha alguma habilidade e, portanto, andei à procura do curso certo e deparei-me com a engenharia geográfica. Há aqui um ponto também importante na minha escolha, que foi o facto do curso estar sinalizado como sendo reconhecido pela ordem. Portanto, eu não sabia exatamente nessa altura, obviamente, se calhar estaria na posição de que muitos dos que nos estão a ouvir agora, mas tinha noção que no contexto da sociedade a ordem dava e elevava o nome da profissão, tinha uma chancela, trazia algo de positivo a um determinado curso ou setor de atividade. E, portanto, este curso já trazia esse asterisco, já dizia que pertencia e que seria reconhecido pela ordem assim que eu terminasse a licenciatura. E, portanto, foi mais um ponto a favor. Quando entrei para este curso, encontrei, de facto, um grupo familiar entre todos, entre alunos, professores, onde aqui mais um aspecto importante é que quando eu entrei já éramos poucos, não é? Portanto, esta questão familiar era, de facto, havia muita proximidade entre as pessoas. E onde havia já alguns professores que tinham tido funções na ordem, outros que estavam em funções na ordem naquele período e outros que vieram a ter, como é o caso aqui da professora Cristina, o professor Carlos Antunes. Neste curso, o curso sofreu, pelo menos que me recordo, 2 processos de reestruturação.
Um deles, o processo de Bolonha, portanto, aquele mais pesado, onde houve equivalências entre disciplinas e, portanto, foi um processo para os alunos e também para os professores, acredito, que tenha sido um processo longo e duro, e onde eu, pela primeira vez, senti que era necessário defender, por alguma coisa, era preciso defender este estatuto pré-Bolonha, porque tínhamos começado antes de Bolonha e íamos terminar pós-Bolonha. E, portanto, ficámos ali num híbrido entre os 3 e os 5 anos e sentimos que, de facto, que o nosso esforço e as disciplinas e a carga, havia disciplinas dificílimas, que não podiam ser tidas por igual para um curso de 3 anos. Este, como recordo, foi um ponto marcante no curso, onde, de facto, foi importante juntarmos todos, professores e alunos, e chegarmos a um bom porto. Neste período fui membro estudante, portanto eu passei por todas as fases de membro da Ordem, até o momento sou membro efetivo atualmente, passei por membro estudante. O associativismo, que está também nos fundamentos de uma ordem profissional, foi colocado em prática logo neste curso de Engenharia Geográfica, porque fazia parte da comissão do curso de Engenharia Geográfica. Criámos nessa altura jornadas de Engenharia Geográfica que tinha esta finalidade, que era de aproximar antigos alunos que estivessem a exercer a profissão com alunos para transmitir este testemunho. Eu sempre achei isto muito importante, eu sempre fiz questão de participar sempre convidado. Aconteceu também com a professora Cristina, que me convidou um par de vezes para eu ir aos seus alunos e também falar um pouco sobre a minha atividade profissional. E normalmente eu falo das coisas com muito entusiasmo e espero ter pelo menos, com alguns alunos, ter conseguido mantê-los afetos ao curso. Pelo menos consegui com um primo meu, que acabou por entrar em Engenharia Geográfica, pelo menos não foi tudo perdido. Depois, há aqui um contacto muito importante que eu queria vos referir também, que foi a primeira participação numa atividade da Ordem, que foi a Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia, a CNCG, em 2002, portanto eu tinha acabado de chegar ao curso, estava no segundo ano do curso, e recordo-me que fomos em grupo, o curso, até Aveiro, passámos lá um fim de semana, que foi excelente, no sentido em que foi decisivo para orientar o meu percurso profissional. Portanto, teve este impacto todo, isto ao segundo ano de curso, porque pôs-nos em contacto com profissionais da área e depois percebeu-se que tivemos a oportunidade de ver, portanto, havia uma espécie de uma feira montada em torno do evento, onde havia apresentações técnicas, mas havia também um contacto próximo profissional e consegui perceber que dentro da Engenharia Geográfica onde é que eu poderia vir a trabalhar, consegui ver os equipamentos, consegui ver as tecnologias, consegui ver os mapas, todas as saídas profissionais possíveis estavam mais ou menos ali espelhadas. Isso foi muito bom, deixou-me motivado, deixou-me desperto para uma profissão a seguir à licenciatura. Depois, quando termino a licenciatura, tive uma primeira experiência profissional na consultoria na área dos sistemas de informação geográfica, no SIG, que hoje é sem dúvida uma área de vanguarda em termos tecnológicos, como até de número de interessados do curso para essas áreas, mas naquela altura ainda não era propriamente, estava em afirmação, portanto era uma área em crescimento. Eu recordo nos meus colegas, talvez até os melhores alunos, inclinavam-se para áreas mais como a detecção remota, ou a própria cartografia, o projeto cartográfico, cartografia tradicional e os métodos de levantamento tradicionais. E o SIG na altura estava em crescimento, eu apostei nesta área, foi a área que eu quis trabalhar e ser profissional, e entrei numa consultora nesta área. E onde deparei-me com esta situação, em que ser membro não era propriamente um requisito, nem era muito valorizado. Provavelmente digo eu, era a minha percepção, que pretendia-se mais uma pessoa que fosse capaz de fazer tudo do que propriamente um especialista, um engenheiro geógrafo especialista. Curiosamente, foi com esta experiência adquirida, nestes 2 anos que fiz consultoria, em que fiz a minha candidatura a membro efetivo. Ou seja, foi naquela fase, naquele período, que eu senti mais necessidade de ter um reconhecimento de que eu era um engenheiro geógrafo que fazia. E portanto, tornou-se quase uma questão identitária. Isto para mim é muito importante. E é um dos motivos pelos quais eu sou membro da Ordem.
eu saber que sou para além de ter os pares, não é? Ter estes convívios e poder contactar com outros engenheiros geógrafos, é uma questão de eu saber que sou um engenheiro geógrafo e tenho esta identidade. E queria partilhar com vocês também, foi algo que eu vi ontem e que me deixou ligeiramente desconfortável. Portanto, tive aqui uma mistura de mixed feelings, que foi ao ver o engenheiro e professor Carlos Antunes na televisão. Ele passou, julgo, na TVI, e muito bem, como disse a professora Cristina Catita, que os mapas estão na ordem do dia, e o professor Carlos Antunes tem tido este papel muito mediático. Eu acompanho até os posts deles do Facebook sobre este tema. Ele percebe-se que domina completamente a área. O que me deixou mais desconfortável foi a pivô da televisão apresentá-lo como matemático. E ali tinha-me enchido, né, preenchido esta minha necessidade identitária de estar aqui um engenheiro geógrafo a falar sobre mapas e a falar sobre estatística sobre a temática do Covid-19. E, portanto, queria partilhar isto com vocês. Não sei se por acaso tiver a oportunidade, mas deixo também esta nota. Acompanhem os seus posts do professor Carlos Antunes no Facebook, porque são, de facto, tecnicamente muito bem escritos e também, de alguma forma, também são capazes de chegar até ao público mais abrangente. São muito, muito interessantes. Queria também aqui referir algo que eu vi da apresentação do engenheiro Agria Torres, que é a questão crucial, foi crucial, a colaboração com outros profissionais. E no período da consultoria eu pude demonstrar neste contacto e nesta colaboração direta com outros profissionais o que é que me distinguia deles como engenheiro geógrafo. E isso foi muito positivo. Há áreas, de facto, em que o engenheiro geógrafo traz mais. Não quer dizer que outras profissões não consigam tocar ou não consigam ter algum conhecimento. Hoje o conhecimento está por todo lado. Não é fácil nós acedermos a conhecimento. Mas há características ainda que são próprias do engenheiro geógrafo, e isso dava destaque e tornava-nos diferentes quando estamos em colaboração com outros profissionais. Registrei esta passagem do engenheiro João Agria Torres. Depois, mais tarde, portanto, é onde estou atualmente, entrei numa empresa do setor empresarial do Estado, e nesse ambiente senti de facto que já há um reconhecimento da profissão. Desde logo porque o concurso para a entrada, para a admissão, era limitado à engenharia geográfica. Sendo que a área para onde eu fui, o meu diretor é um engenheiro geógrafo, julgo membro da ordem. Mas o que é curioso nisto, que eu queria destacar e refletir convosco, é que eu não deixei de ser um faz-tudo, como era na consultoria, ou seja, continuei a fazer e ser multifacetado, e tive que me adaptar também às novas tecnologias, a tudo o que vai aparecendo. Portanto, esta dinâmica não se perde. Mas havia aqui já um reconhecimento, portanto, essa era a distinção, provavelmente por ser uma empresa deste setor, porque em algumas situações é necessário, de facto, o membro, é necessário assinar plantas, é preciso assinar mapas, e então já há um reconhecimento diferente da função. Desde então tenho participado nos dias de engenheiro geógrafo. São mais de convívio, não é? Apesar de ter algumas apresentações, falamos sobre a ordem. É um momento em que revisitamos pessoas, é um momento em que reforçamos redes sociais e profissionais, que é bastante importante em todos os setores, e reforçamos a questão identitária, que eu já referi. E no futuro próximo, eu pretendo candidatar-me a membro especialista, portanto vejo isto como uma evolução. Eu, entretanto, também tirei um mestrado na área dos transportes e, portanto, estou aqui um pouco indeciso entre a especialidade de SIG ou a especialidade de transporte e vias de comunicação. Pronto, deixei o meu testemunho, vou passar a palavra, se calhar já me estendi um pouco mais do tempo, e agradeço mais uma vez a participação. Rodrigo, muito obrigado. Foi um excelente testemunho, que acho que reflete com certeza aí a visão de muitos colegas, e acho que foi muito bem apresentado, e obrigado por isso. Acabaste por exceder um bocadinho os teus minutos, mas pronto, faz parte. Vamos passar então a palavra de seguida à engenheira Sónia Fernandes, por favor. Olá, boa noite.
Bem, depois do Rodrigo eu já não tenho muita coisa a dizer, não é? Porque ele já disse muita coisa, mas eu identifiquei-me com várias daquilo que ele disse. Portanto, eu vou começar então por me dizer que a minha atividade profissional começou como topógrafa, não como engenheira geógrafa, mas conheci logo o que era o engenheiro geógrafo nesta altura, porque estudei na escola de profissional da direção, da atual Direção-Geral do Território, portanto que está cheio de engenheiros geógrafos, não é? Como vocês devem saber, e topógrafos. Entretanto, entro para a faculdade, entro para a faculdade já a trabalhar, eu entrei para a faculdade normalmente e depois fui trabalhar como topógrafa. Continuei a exercer a minha profissão de topografia, portanto fui trabalhadora gestante, o que me custou horrores nesta engenharia, não é? Como devem imaginar, mas não desisti, portanto, entretanto sou engenheira geógrafa, que eu consegui ser reconvertida através de concurso na instituição onde trabalhava, e a partir daqui começa realmente o meu contributo como engenheiro geógrafo nas atividades que na altura e ainda hoje a DGT exerce. Posso dar vários exemplos daquilo que fiz como engenheira geógrafa essencialmente como engenheira geógrafa, onde revi que o facto de estar inscrita numa ordem profissional para mim era essencial, e passo a explicar porquê. Portanto, eu participei como perita em processos de tribunal, fiz fiscalização de trabalhos, controle de qualidade de trabalhos executados por empresas privadas que estavam a dar serviços ao Estado. Portanto, a Direção-Geral do Território é uma empresa de Estado, não é? Portanto, e aqui avaliei candidaturas de empresas para quando pediam alvarás do cadastro, trabalhei na área do cadastro, essencialmente. Portanto, isto tudo para mim não faria qualquer sentido se eu não estivesse inscrita numa ordem profissional, porque em todas estas atividades que eu acabei de dizer, que eu acabei de enumerar, existe alguma responsabilidade, é exigido às entidades privadas que tenham um gestor que seja inscrito na ordem dos engenheiros, não é? Por várias razões que já foram aqui faladas, e portanto para mim não fazia sentido eu estar a avaliar este tipo de situações se eu própria não pertencesse à ordem. Depois, eu também participei em algumas conferências ali como o Rodrigo, acho que é fundamental, porque é lá que nós vimos a aplicação da nossa engenharia em diferentes áreas, que é realmente muito, muito rico ver as apresentações dos nossos ex-colegas ou outros. A engenharia geográfica realmente é um bocadinho, eu estava a ouvir o Rodrigo a dizer que é um bocadinho do faz tudo. Eu acho que a engenharia geográfica é muito abrangente. Agora é a engenharia geoespacial, peço desculpa aos mais novos. É realmente muito abrangente, uma aplicação diversa em várias áreas, e depois, eu pronto, eu agora queria fazer aqui esta passagem, porque eu depois, entretanto, mudei de instituição, mudei de trabalho e fui para uma área, convidaram-me para um desafio diferente e na altura certa da minha vida, que eu aceitei e saí do cadastro da terra para ir trabalhar para uma instituição que é essencialmente ligada ao mar. Portanto, eu neste momento estou a trabalhar na Direção-Geral dos Recursos Marítimos, a DGRM, numa área que não tem nada a ver, que é uma divisão da aquicultura, portanto, dos recursos naturais,
especificamente na aquicultura, e qual não é o meu espanto que eles precisam de nós. É muito estranho, mas assim como existe o cadastro, dos prédios prediais e rústicos, existe também a necessidade de cadastrar algumas zonas que estão com influência de marés em áreas de domínio público, porque essas zonas têm, algumas delas têm potencial para determinadas atividades que envolvem várias instituições que cobram por alguns desses serviços e com base na medição de uma área. Portanto, eu estou aqui a falar de estabelecimentos aquícolas, de viveiros, de ostras, de pisciculturas. Portanto, isto é tudo em zonas, normalmente, a maior parte delas, de domínio público, e onde tem que ter autorização de várias instituições envolvidas, não só a nível da qualidade da água, dos planos dos instrumentos de gestão territorial que envolvidos naquelas áreas, por causa das proteções que possa haver. E, portanto, essas áreas têm que dão entrada neste Instituto, na Direção-Geral, na DGRE, dão entrada a pedirem uma licença da atividade e uma das coisas que têm de declarar é precisamente o local, as coordenadas geográficas de cada um dos estabelecimentos. Portanto, há uma medição da área e há necessidade de colocar isso num sistema de informação. Portanto, eu fiquei super entusiasmada com esta alternativa que eu não conhecia, e isto para dizer que realmente, mesmo ao fim de vários anos de trabalho e de conhecer outras atividades e outras funcionalidades da engenharia geográfica através de colegas, não conhecia esta. Portanto, estamos sempre a aprender novas aplicações da engenharia geográfica. O que é que eu vos posso dizer mais? Portanto, para mim, pertencer à Ordem é fundamental para continuar a minha atividade profissional. Dá-me segurança de que, graças a Deus, nunca precisei de apoio jurídico, mas sei que não estou sozinha. Não estou sozinha e se algum dia precisar de alguma coisa, sei que posso recorrer a um apoio que irá ser fundamental naquela fase da nossa vida, não é? Porque a vida é bela, mas às vezes tem azares, não é? Pronto, e a gente às vezes precisa das pessoas e se a instituição não existir, as pessoas não estão lá. Portanto, e as pessoas só lá estão se houver membros. Eu acabava, se calhar, porque podia continuar aqui a falar, mas eu acabava, se calhar, só para vos mostrar umas imagens. Sim, por favor, Sónia, que estamos a ficar também sem tempo e ainda temos que ouvir a Margarida. Sim. Compartilhar a tela. São 4 ou 5 imagens, não vou demorar tempo nenhum. Portanto, isto era o que eu via e fazia quando trabalhava no cadastro predial e no cadastro rústico. Portanto, estas eram as minhas vistas, essencialmente, e agora na atividade agrícola são estas as minhas vistas. Portanto, completamente diferente, com o mesmo curso, e com os mesmos objetivos, como vocês já vão ver. Aqui de um dos lados temos um marco de propriedade em terra, que é usado para delimitar os terrenos no cadastro predial, e depois do outro lado temos um marco
nas tais zonas de águas de transição, que são as zonas que são influenciadas pelas marés. Portanto, na altura de maré cheia, isto fica tudo coberto de água. Na altura de maré vazia, quando se pode trabalhar. Isto é lá ao fundo vocês veem ali umas mesas, são mesas de ostra. Pronto. Meio de deslocação, eu passei de um jeep para um barco, isto é verdade. Eu considero isto uma evolução, porque eu ando de carro todos os dias, mas de barco não. Portanto, estou felicíssima. E como eu estava a dizer, o resultado essencialmente acaba por ser o mesmo, que é servir, não é? Servir a população em geral, o contribuinte, no meu caso, e preparar a informação num sistema de informação que seja fácil consultar e perceber em que estado é que está a atividade e por aí fora. Desde já o convite para, algures em janeiro, poderem ir à página da DGRM, procurarem na divisão, na parte de pescas e aquicultura. Em princípio, lá para janeiro estará disponível o nosso geoportal de aquicultura, desenvolvido por mim e pelos meus colegas de trabalho, e aceito sugestões, críticas e por aí fora, ok? E pronto. Muito obrigado, Sónia. Muito obrigado, Sónia, pela sua excelente intervenção. É caso para dizer que em terra ou no mar, a engenharia, neste caso a engenharia geográfica, está sempre presente e os sistemas de informação geográfica. Muito obrigado, Sónia. Vamos já de seguida, então, para o último testemunho. Pedir à Sónia que terminasse a partilha da tela, por favor. Peço desculpa. Ok. Engenheira Margarida Rosa, por favor, pode avançar. Ok. Boa noite a todos. Desde já gostaria de agradecer também o convite à professora Cristina Catito e também aos restantes membros. Eu tinha aqui uma apresentação, mas vou ser breve. A apresentação até era mais para não falar tanto, era mais para me conter no tempo esperado. O meu percurso é bem mais curto do que os colegas que têm falado aqui, que fizeram outras apresentações, e também do que a Sónia e o Rodrigo. Eu comecei a minha experiência, lá está, no acesso à Faculdade de Ciências. Curiosamente, tal como o Rodrigo, não era a minha primeira escolha, Engenharia Geográfica. Eu confesso que eu não conhecia o curso. Eu queria ser engenheira agrónoma, por isso, como não conseguia entrar, digamos assim, na primeira fase, pensei, quero uma engenharia, vou escolher um curso de engenharia ao calhas e depois logo mudo. Passado o primeiro semestre, estava completamente rendida e nunca mais pensei sequer em engenharia agrónoma, sem qualquer desprimor para a engenharia agrónoma, claro. No que diz respeito ao meu percurso na faculdade, eu tenho um mestrado e uma licenciatura, ainda era engenharia geográfica, mas já é pós-Bolonha, porque eu comecei o meu curso em 2007 e terminei o mestrado em 2013. Foi aqui também que eu comecei a interação com a Ordem. Digamos que desde essa altura para cá o meu papel não mudou muito, no sentido em que eu sempre fui um membro mais passivo e aproveitei as palestras e as experiências e todo esse know-how que a Ordem nos dá. Quando estava na faculdade era através dos nossos professores, das apresentações de outros membros, para também conseguir decidir qual era o percurso que eu queria seguir na minha área profissional. Por isso aproveitei para beber esta informação toda para também fortalecer o meu percurso. Comecei o meu percurso profissional por uma área mais clássica, pela edição cartográfica. Eu própria gostava muito de fotogrametria, cartografia, eram as áreas que realmente pelas quais eu era mais apaixonada, digamos assim. Curiosamente, neste ano e meio em que exerço, em que trabalhei nestas áreas, foi o ano em que me desliguei completamente da Ordem dos Engenheiros. Só quando vim para a área atual que faço, que é mais nos sistemas de informação geográfica, sou consultora técnica SIG, aí é que eu voltei a fazer o meu reconnecting com a Ordem. Neste caso, eu pertenço a um daqueles 11 membros estagiários ainda. Como futuro, o meu objetivo será passar para membro efetivo. Sei que já estou a chegar ao fim de prazos, pronto, eu confesso, mas vou tratar do processo rapidamente. Eu devo dizer que, para mim, eu quando saí da faculdade, gostava-me um bocadinho
a perceber a importância da ordem, confesso, mas ao longo dos anos e principalmente ao longo do meu percurso profissional eu fui percebendo a importância que tem, principalmente não só no apoio, de termos outros membros, de termos outras experiências, de conhecer outras pessoas, mas também no acesso a certos empregos, a certas oportunidades. É sempre bom nós termos esta especialidade e conseguimos então, mesmo pelo nosso percurso profissional, porque crescemos como engenheiros. E acho que também é bom podermos apoiar a nossa comunidade, porque tal como todos os colegas referiram anteriormente, é verdade que neste momento existe ali uma ténue linha no que é que nós fazemos. Muitas outras profissões já estão a ultrapassar essa linha e já fazem o mesmo que nós. Não digo que sejam especialistas, mas já estão a ser aceitos nessa oportunidade. Eu acho que é necessário nós, como engenheiros geógrafos, também dizer, não, eu estou aqui, eu faço isto e este é o meu trabalho. Por isso eu também acho que futuramente o meu compromisso será ter um papel mais ativo e tentar então contribuir para esta passagem e para também fazer ver as nossas competências, o que é que fazemos e, claro, evoluir. Não significa que tenhamos de nos manter sempre com as mesmas competências, vamos evoluindo também à medida que o mundo também vai evoluindo. Pronto, este é o meu testemunho, agradeço novamente esta oportunidade e espero não me ter alongado muito. Muito obrigada, uma boa noite. Margarida, ótimo, dentro do tempo, muito obrigado também pelo testemunho. Acho que foi bastante interessante esta visão partilhada. Nós estamos aqui em cima do nosso tempo previsto, mas eu não gostava de terminar esta sessão sem lançar 2 ou 3 breves questões, também para respostas muito breves, porque têm-nos chegado aqui alguns comentários e acho que era importante nós conseguirmos chegar a estes breves esclarecimentos. Eventualmente, eu começo aqui pelo Paulo Henriques, nosso colega, e dirigia esta observação, eventualmente para o Dr. Carlos Gonçalves, que tem a ver com o seguinte, e eu julgo que até sei a resposta, mas o Dr. Carlos Gonçalves será a pessoa mais apropriada para comentar, que tem a ver com a designação do curso de Engenharia Geográfica na Faculdade de Ciências, mudou de designação para Engenharia Geoespacial. E a pergunta é se a Ordem dos Engenheiros pode acompanhar ou não, entre parênteses, coloco eu estatutariamente, esta mudança de designação que a Faculdade de Ciências levou a cabo. Pois, esse é um pequeno problema. O engenheiro Agriator está com o comentário. Portanto, as especialidades têm que ir à Assembleia da República, é uma das poucas áreas que a tutela do Estado impede a alteração direta. E não é só na vossa área, há também a questão da engenharia alimentar, a biomédica, que são especialidades que neste momento têm alguma dificuldade de se encaixar nas 12 que estão estatutárias, mas que a Ordem neste momento tem que fazer um trabalho de fundo para ir à Assembleia da República e conseguir convencer a alterar essas designações ou criar ou fechar especialidades. Muito obrigado. Passar a palavra ao João. Precisa? Não? Ok, está tudo dito. Obrigado, Dr. Carlos Gonçalves, obrigado. De seguida, a colega Sara Gomes pergunta se estão previstas ações deste género para outras áreas das engenharias. Eu posso tomar a liberdade de responder. O nosso propósito era um alcance maior do que a engenharia geográfica e, efetivamente, ao longo da sessão, fomos-nos focando muito naquilo que é a engenharia geoespacial, a engenharia geográfica. Este desafio pode ser que esta nossa iniciativa também estimule outros colegas, com certeza, e que possam fazer sessões similares com mais enfoque nas suas respectivas especialidades. De seguida, e para terminar, eu lançaria aqui o desafio ao engenheiro Agria Torres de responder ao colega, comentar o colega Henrique Silva, qual a característica fundamental do engenheiro? Qual é, para fecharmos aqui em grande e sintetizando, qual é que é a característica que considera mais importante naquilo que é a profissão de engenharia? De engenheiro? Está sem microfone, João, está sem microfone. Olá, André, antes de mais gostei imenso das intervenções todas, os jovens transmitiram muito bem, muitíssimo bem, a sua convicção sobre a Ordem dos Engenheiros, inclusivamente numa primeira fase estamos todos sempre um bocado desconfiados, porquê? Mas depois percebemos de facto a importância da Ordem. E é muito bom que tenham transmitido isso da maneira como o fizeram. Fizeram de uma maneira excelente, se assim se posso dizer e se posso fazer esse comentário.
A característica do engenheiro, bom, é muito complicado. Não sei qual é. O engenheiro, não há nada como ir à língua portuguesa, vamos aos étimos. Os engenheiros fazem engenham. Ou seja, um dos aspectos que eu considero bastante importante, mais importante talvez do engenheiro, é a criatividade. Porque a criatividade é que faz o engenho. O engenheiro engenha. Engenha significa que fabrica coisas. Pode fabricar caranguejolas, ou, como nós já ouvimos falar nos últimos tempos, e aquele boneco que eu vos mostrei do iRobot, caranguejolas ou outras coisas que há para aí agora noutras áreas. Mas, de facto, a criatividade para mim é o mais importante, mas só se consegue ser verdadeiramente criativo. O engenheiro tem que fazer avançar a sociedade, o engenheiro contribui para a sociedade, fazer cada vez melhores vias de comunicação, cada vez melhores transportes, cada vez melhores comunicações, transmitir a informação cada vez melhor, tudo isto, tratar da nossa terra, do nosso meio, do nosso ambiente. Eu acho que esse é o grande desafio das próximas gerações, é um enfoque no nosso planeta, para já. E se calhar daqui a 100 anos já é um enfoque na Lua ou em Marte, não sei, gostava de cá estar para ver, mas não posso. Mas, de facto, o nosso enfoque deve ser na Terra. Onde é que contribuímos para a Terra? E temos que ter engenho, temos que ser capazes de fazer as coisas, preservando o ambiente cada vez mais, protegendo o ambiente. Enfim, e isso precisa de outras coisas também. Precisa de sólida formação académica. E, portanto, a característica mais importante do engenheiro, isto foi assim um bocadinho muito rápido, uma resposta muito rápida, é a criatividade. Temos que ser criativos. E por isso temos que ser músicos, temos que ser pintores, temos que fazer outras coisas, temos que lidar com as outras profissões, porque a criatividade é estimulada. A criatividade não nasce. Ou seja, nós não nascemos mais criativos ou menos criativos. Somos estimulados a isso. E temos de ser capazes de nos autoestimular também nesse aspecto, mesmo que esse estímulo não venha de fora. Portanto, criatividade para construirmos um mundo melhor para todos. Era isso que eu diria. Muito obrigado, João. Acho que foi uma ótima forma de terminarmos aqui a nossa sessão. Se nenhum dos oradores tiver nenhum comentário a acrescentar, eu despediria-me de todos com muito obrigado. Foi com enorme satisfação que aqui tivemos nesta hora e pouco. E desejar votos de saúde e que corra tudo bem para todos. E até à próxima oportunidade. Obrigado.